Nesse vídeo eu vou explicar as estruturas que a gente encontra na cavidade torácica dos cães. Então bora lá. Essa imagem mostra a cavidade torácica numa vista esquerda. Então aqui está a região cranial, aqui a região caudal, a região dorsal, a região ventral e aqui está o membro torácico esquerdo, com a escápula e o húmero aqui representados. E além disso, nessa imagem foi mantida aqui a primeira costela, para a gente ter como referência, e aqui a 11ª costela. Todas essas costelas entre a primeira e a 11ª foram rebatidas. E por isso a gente consegue observar aqui, então, a cavidade torácica, e aí vamos entender as estruturas que a gente encontra, primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito. Então, após rebater essas costelas do lado esquerdo, é isso que a gente encontra. Então, aqui a gente observa o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo do cão ele é dividido em dois lobos. Então, aqui está o lobo cranial do pulmão esquerdo e aqui está o lobo caudal do pulmão esquerdo. Só que o lobo cranial ele tem essa fissura que a gente divide em partes. Então, aqui eu tenho a parte cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo e aqui eu tenho a parte caudal também do lobo cranial. Então, são duas partes que fazem parte de um mesmo lobo, que é o lobo cranial. Então, de novo, dois lobos do lado esquerdo, o lobo cranial e o lobo caudal. Só que esse lobo cranial, ele é dividido em duas partes, parte cranial e parte caudal. Isso acontece porque a lobação pulmonar ela é definida por conta dos brônquios lobares. Então, aqui vem um único brônquio lobar, portanto, aqui é um único lobo. Então, tudo isso pertence ao lobo cranial. Retirando esse pulmão esquerdo, são essas as estruturas que a gente encontra. Aqui está o membro torácico também esquerdo. Aqui está a 11ª costela, que estava representada na imagem anterior. Aqui o diafragma. E aqui, cranialmente, é o diafragma, então a cavidade torácica, já que o limite caudal da cavidade torácica é essa estrutura que é o diafragma. Como o pulmão esquerdo foi rebatido, aqui a gente observa, então, o coração. Por conta de somente o pulmão esquerdo ter sido rebatido, aqui ainda aparecem lobos do pulmão direito. Então, aqui está o lobo acessório do pulmão direito e aqui o lobo cranial do pulmão direito. Mas, como o pulmão esquerdo foi rebatido, então vou comentar das outras estruturas e vou mostrar aqui a lobação do pulmão direito em outra imagem, que vai ser uma vista da cavidade torácica direita. Começando aqui pelo coração, o que a gente observa? Então, existe um sulco que divide essas duas estruturas do coração. Essas duas estruturas são os ventrículos. Então, o ápice do coração ele é formado pelo ventrículo esquerdo, portanto, aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. Cranialmente, eu vou ter esse sulco, que como ele divide os ventrículos esquerdo e direito, eu tenho um sulco interventricular paraconal. Então, aqui, formando o ápice cardíaco, eu tenho o ventrículo esquerdo. Cranialmente, ao ventrículo esquerdo, encontra-se o ventrículo direito. Então, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Os átrios, eles ficam mais evidentes numa vista direita. Então, o que a gente observa com mais evidência desse lado esquerdo são essas duas projeções dos átrios, que são as aurículas. Então, aqui eu tenho a aurícula esquerda e aqui eu tenho a aurícula direita. Por isso que, quando a gente estuda o coração, essa vista esquerda do coração, ela também é conhecida como vista auricular, porque é uma vista em que eu consigo observar as duas aurículas do coração, tanto a esquerda como a direita. Saindo do ventrículo direito, aqui está o tronco pulmonar. E saindo do ventrículo esquerdo, não dá para observar o caminho completo, mas é nessa região em que eu tenho a aorta ascendente, em seguida o arco aórtico, e aqui a aorta descendente, que ela é dividida em aorta torácica e aorta abdominal. Então, aqui no caso, a gente está observando a aorta torácica. E por que a gente não enxerga, então, o trajeto completo? Aqui o início da aorta, a aorta ascendente, aqui a gente não consegue observar, porque tem outras estruturas pedindo que a gente visualize a aorta ascendente. Então, o próprio tronco pulmonar dificulta e aqui existe esse vaso azul que é a veia cava cranial.
O arco aórtico é essa parte da aorta que fica entre a aorta ascendente, que novamente a gente não observa nessa imagem, e a aorta descendente, que aqui no caso a gente está vendo a aorta torácica. Então, entre a aorta torácica, que faz parte da aorta descendente, e a aorta ascendente, existe aqui um arco, que é o arco aórtico. No cão, a partir desse arco aórtico surgem 2 vasos. Um deles a gente não observa aqui nessa imagem, que é o tronco braquiocefálico. Só que o segundo vaso que sai do arco aórtico, a gente observa nessa imagem, que é esse aqui. Então, essa artéria aqui é a artéria subclávia esquerda. E para não confundir esses 2 vasos em uma imagem como essa, já que a gente está observando um único vaso, a artéria subclávia esquerda é o segundo vaso. Então, se eu não estou encontrando nenhum outro vaso depois dela, esse vaso aqui é a subclávia esquerda e o tronco braquiocefálico é a estrutura que vai estar aqui profundamente a essas estruturas que estão cobrindo a nossa visão. E nessa imagem não está representado, mas aqui, junto da aorta torácica, existem artérias intercostais dorsais, que vêm aqui para os espaços intercostais. Ventralmente teria uma artéria que chama broncoesofágica, e como o próprio nome diz, vai para o pulmão e para o esôfago. E onde está o esôfago aqui nessa imagem? Então, o esôfago é essa estrutura aqui, e como o esôfago ele vai para a região abdominal, ele vai precisar passar pelo diafragma, que é essa estrutura aqui. Então, ele faz essa passagem da região torácica para a região abdominal através de um espaço que a gente chama de hiato esofágico. Então, aqui vai existir essa passagem, esse hiato esofágico, por onde o esôfago vai passar da região torácica para a região abdominal. E aí, portanto, ele vai passar a se chamar esôfago abdominal e não mais esôfago torácico, como é aqui. E aqui nessa imagem também existem 2 estruturas amarelas. Então, uma dorsalmente, que está aqui, e a outra estrutura ventralmente. Então, essa estrutura que passa e chega até o diafragma, ele vai ser um nervo que vai inervar, portanto, o diafragma. Então, esse aqui é o nervo frênico esquerdo. Então, existe um nervo frênico esquerdo, que vai para o diafragma, e existe um nervo frênico direito, que também vai para o diafragma. Então, são os 2 nervos que inervam o diafragma. E dorsalmente a esse nervo, existe aqui o nervo vago, que é o 10º par craniano. Então, o nervo vago, ele passa aqui, ele se divide. Então, aqui existe o ramo dorsal do nervo vago e o ramo ventral do nervo vago. Também existe um nervo vago do lado esquerdo e um nervo vago do lado direito, assim como o nervo frênico. E esse nervo vago, ele também vai passar para a região abdominal, também junto do esôfago. Então, ele passa através do hiato esofágico. Entre o nervo vago e o nervo frênico tem aqui uma estrutura esverdeada, que é um linfonodo. E cranialmente ao coração, também aqui com um verde mais claro, essa estrutura é o timo, que é um órgão linfóide. Ele tende a regredir nos animais adultos, né, depois da maturidade sexual. Então, é possível encontrar em indivíduos adultos, mas como ele tende a regredir, ou ele vai estar ausente, ou ele vai ser um timo num tamanho bastante reduzido. E próximo do timo tem outro vaso aqui passando, na verdade 2 vasos, uma artéria e uma veia, que são os vasos torácicos internos. Então, artéria torácica interna e veia torácica interna. Então, resumindo aqui o lado esquerdo da cavidade torácica. Após rebater, então, o pulmão esquerdo, que ele tem 2 lobos, o lobo cranial e o lobo caudal, sendo que o lobo cranial tem 2 partes, uma parte cranial e uma parte caudal, a gente consegue visualizar aqui o coração, com o ventrículo esquerdo caudalmente e o ventrículo direito cranialmente, e dorsalmente as 2 aurículas, a aurícula esquerda, a aurícula direita. Portanto, essa vista do coração é conhecida também, além de vista esquerda, ela é conhecida também como vista auricular. Aqui está o tronco pulmonar, aqui a aorta, onde existe a aorta ascendente, que não está visível nessa imagem, o arco aórtico, e aqui a aorta torácica. Saindo do arco aórtico existem 2 vasos, aqui o primeiro a gente não consegue observar, mas o segundo é esse aqui, que é a artéria subclávia esquerda. Chegando no átrio direito, aqui tem a veia cava cranial, e as estruturas em amarelo são nervo vago dorsalmente, nervo frênico ventralmente. E cranialmente ao coração, aqui está o timo,
e a artéria torácica interna. E agora a vista direita da cavidade torácica. Então, assim que a gente rebate as costelas do lado direito, a gente observa os lobos pulmonares do pulmão direito. O pulmão direito do cão possui 4 lobos, mas aqui a gente visualiza 3. Então, eu tenho aqui o lobo cranial, o lobo médio e o lobo caudal. Existe o lobo acessório que foi observado na imagem anterior. Então, nessa imagem aqui, esse lobo é o lobo acessório do pulmão direito. Então, quando a gente rebateu o pulmão esquerdo, aqui a gente visualiza o lobo acessório do pulmão direito. Então, aqui nessa imagem, a gente não encontra o lobo acessório porque ele fica coberto por esses outros lobos. Então, de novo, o lobo cranial, o lobo médio, lobo caudal, aqui membro torácico direito. Então, aqui está a região cranial, aqui está a região caudal, região dorsal e região ventral. Então, vou retirar agora esse pulmão direito para a gente observar as estruturas agora do lado direito após retirar os pulmões. Então, após retirar os pulmões do lado direito, essa é a imagem que a gente tem. Então, de novo, aqui membro torácico direito, diafragma, cranialmente é o diafragma, eu vou ter a cavidade torácica. Então, vamos observar agora as estruturas desse lado. Agora, como o pulmão direito foi retirado, essas duas estruturas que estão aqui fazem parte agora do pulmão esquerdo. Então, aqui é o lobo caudal do pulmão esquerdo e aqui o lobo cranial do pulmão esquerdo. E como eu já expliquei antes, então o ápice cardíaco é formado pelo ventrículo esquerdo. Então, aqui está o ventrículo esquerdo e cranialmente é ele o ventrículo direito. Dorsalmente a essas estruturas estão os átrios. Então, aqui eu tenho o átrio esquerdo e aqui eu tenho átrio direito com a sua aurícula já se projetando. Os 2 grandes vasos que chegam aqui no átrio direito são as veias cavas. Então, a veia cava caudal está aqui e aqui eu tenho a veia cava cranial. Então, esses 2 vasos vão chegar aqui no átrio direito. Os vasos que chegam no átrio esquerdo são as veias pulmonares que não estão aqui bem representadas. E esse outro vaso passando nessa região é a veia ásigos, que vai drenar para a veia cava cranial. Então, a veia cava caudal drena para o átrio direito, veia cava cranial drena para o átrio direito e a veia ásigos drena para a veia cava cranial. Esses 2 vasos são artéria e veia torácica interna, só que agora do lado direito. E aqui nessa vista direita, a gente não observa também a aorta ascendente, não observa o arco aórtico, mas a gente observa também aqui a aorta torácica com agora representadas as artérias intercostais, mas a gente observa essas artérias intercostais também do lado esquerdo, que não foi representada na imagem anterior. Então, a aorta torácica, artérias intercostais. Ventralmente a aorta, aqui está o esôfago, e novamente aqui 2 estruturas representadas em amarelo. Então, dorsalmente é o nervo vago direito agora, e ventralmente o nervo frênico direito. Então, a gente tinha observado o nervo vago e nervo frênico esquerdo, agora a gente está observando o nervo vago e nervo frênico direito. Ventralmente é o esôfago agora, com maior destaque aqui os anéis traqueais. Aqui está a traqueia com os seus anéis, então agora dando para observar muito melhor do que do lado esquerdo. E aqui o timo que a gente já observou numa vista esquerda, mas desse lado direito a gente também observa essa estrutura. Eu comentei que o esôfago faz a passagem para a região abdominal através do hiato esofágico e existe um outro hiato dorsalmente a ele para a passagem da aorta, que é o hiato aórtico. Então, através do hiato aórtico, a aorta passa da região torácica para a região abdominal. Através do hiato esofágico, o esôfago passa da região torácica para a região abdominal e existe uma perfuração que fica nessa região aqui do diafragma também, que serve para a passagem da veia cava agora da região abdominal para a região torácica. Então, esse furo, essa perfuração que o diafragma tem, ele se chama forame da veia cava. Ele não é um hiato porque ele não é uma pausa nas fibras do diafragma, ele é uma perfuração no centro tendíneo. Então, forame da veia cava, por onde a veia cava caudal vai atravessar da região abdominal para a região torácica. Então, agora resumindo o lado direito.
Desse lado direito, a gente visualiza os átrios direito e esquerdo do coração. Os ventrículos a gente segue observando, então aqui ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Veia cava caudal aqui e veia cava cranial, ambas chegando no átrio direito. E aqui existe também a veia ázigos. Cranialmente ao coração tem o timo, e cranialmente ao timo, a artéria e veia torácica interna, lembrando que é uma de cada lado. Então, tem uma do lado direito, que é essa daqui, e do outro lado a gente observou a torácica interna do lado esquerdo. Dorsalmente, aqui a base cardíaca passa a traqueia, então aqui a gente observa os anéis traqueais. Dorsalmente a traqueia nessa região, o esôfago, e dorsalmente ao esôfago, a aorta torácica. Em amarelo, 2 nervos aqui representados, dorsalmente o nervo vago direito e ventralmente o nervo frênico direito. Então, o nervo vago direito ele vai se ramificar num ramo dorsal e num ramo ventral, e aí sim formando o tronco vagal dorsal e o tronco vagal ventral, e esses troncos vão passar para o abdômen através do hiato esofágico. Então, ele passa junto com o esôfago. E o nervo frênico, ele não passa para a região abdominal porque o objetivo dele é chegar no diafragma. Então, aqui está o nervo frênico para vir aqui inervar essa estrutura que é o diafragma. Então, eu espero que com esse vídeo você consiga entender melhor as estruturas que a gente consegue observar na cavidade torácica, tanto numa vista esquerda como numa vista direita. E se você chegou até o final do vídeo e não deu like ainda nesse vídeo, por favor, dê um like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal.